Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na fascinante história de uma figura enigmática e reverenciada, tanto na Bíblia quanto em outros textos religiosos e históricos, Melquisedeque. Prepare-se para uma jornada incrível no tempo e no espaço. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Melquisedeque é uma figura mencionada em várias passagens bíblicas, incluindo o livro de Gênesis, Salmos e Hebreus. Ele é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas quem era ele realmente? No livro de Gênesis, Melquisedeque aparece após a vitória de Abraão sobre 4 reis. Ele traz pão e vinho e abençoa Abraão, que lhe dá o dízimo de tudo. Esse encontro é curto, mas repleto de significados profundos. Vamos explorar a história de Melquisedeque em detalhes, cobrindo suas aparições na Bíblia e em outros textos religiosos e analisando seu significado e influência. A primeira e mais famosa aparição de Melquisedeque ocorre no livro de Gênesis, onde ele encontra Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Rei de Salém é geralmente identificado com Jerusalém. O título de rei indica uma posição de liderança política. Sacerdote do Deus Altíssimo. A combinação de funções, rei e sacerdote, é única e significativa. Ele serve a Elion, uma expressão hebraica para o Deus Supremo. Pão e vinho. Esse ato é frequentemente interpretado como simbólico, prefigurando a Eucaristia no cristianismo. Bênçãos a Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão, reconhecendo a autoridade divina sobre ele. Abraão, por sua vez, responde dando-lhe o dízimo, o que reconhece a superioridade espiritual de Melquisedeque. Melquisedeque é mencionado novamente em um salmo que é tradicionalmente atribuído a Davi. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Indica um sacerdócio eterno e divinamente ordenado, diferente do sacerdócio levítico, que era temporal e hereditário. No Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus faz uma comparação extensiva entre Melquisedeque e Jesus Cristo, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Rei de justiça e rei de paz. Os títulos ressaltam as qualidades de Melquisedeque. Significa que Melquisedeque é uma figura eterna, sem origem ou fim conhecido, similar ao Filho de Deus. No judaísmo, Melquisedeque é visto como uma figura importante de justiça e paz. O Talmud e o Midrash fazem várias referências a ele. Talmud. Debate de Melquisedeque foi Shem, filho de Noé, que trouxe a bênção sacerdotal à linhagem de Abraão. Midrash. Melquisedeque é considerado um precursor do sacerdócio, que será plenamente realizado através de Levi e seus descendentes. Para os cristãos, Melquisedeque é uma figura que prefigura Cristo, especialmente no contexto de sua missão sacerdotal eterna. O livro de Hebreus enfatiza que Jesus é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, indicando um sacerdócio perfeito e eterno. No islamismo, Melquisedeque é menos mencionado, mas algumas tradições islâmicas reconhecem sua importância como um profeta e um exemplo de retidão e liderança espiritual. Algumas tradições esotéricas
e gnósticas consideram Melquisedeque um ser angelical ou divino. Ele é visto como uma figura de grande sabedoria e conhecimento esotérico, muitas vezes associado à transmissão de conhecimentos ocultos e à espiritualidade elevada. Melquisedeque representa uma ligação entre o humano e o divino, sendo um exemplo de liderança espiritual e justiça. Sua figura transcende várias religiões, simbolizando a busca pela paz, justiça e conexão com o sagrado. Sua história tem várias interpretações, cada uma enriquecendo a compreensão de sua importância nas tradições religiosas e espirituais. Melquisedeque é uma figura central em várias tradições religiosas, destacando-se por sua sabedoria, justiça e ligação com o divino. Sua história e legado continuam a inspirar e a intrigar estudiosos e fiéis ao redor do mundo. Por que Melquisedeque é tão importante? Primeiro, ele é um rei e sacerdote, uma combinação rara que simboliza uma autoridade tanto espiritual quanto temporal. Em Salmo 110, verso 4, Melquisedeque é mencionado como modelo eterno de sacerdócio. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa passagem é crucial porque é referida no Novo Testamento, especialmente na Epístola aos Hebreus, onde Jesus Cristo é comparado a Melquisedeque, destacando a sua superioridade e eternidade no sacerdócio. Melquisedeque não é exclusivo do cristianismo em textos judaicos. Ele é visto como um símbolo de justiça e paz. No islamismo, ele é conhecido como sábio e profeta. Algumas tradições esotéricas e gnósticas o consideram ser divino ou angelical. Essas diversas representações mostram que Melquisedeque transcende em culturas e religiões, sendo visto como uma ponte entre o humano e o divino. Melquisedeque é uma figura enigmática e altamente significativa em várias tradições religiosas, incluindo o judaísmo, cristianismo, islamismo e até mesmo em algumas tradições esotéricas. Sua importância transcende as simples menções textuais, englobando profundos significados teológicos e simbólicos. Vamos explorar em detalhes a importância de Melquisedeque em diferentes contextos. A aparição de Melquisedeque no livro de Gênesis é breve, mas carregada de simbolismo. Rei e sacerdote. Melquisedeque é descrito como rei de Salém, identificando como Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Esta dupla função é única, pois combina a autoridade secular e espiritual em uma única pessoa, simbolizando uma liderança completa e justa. Melquisedeque abençoa Abraão e recebe dele o dízimo de tudo. Este ato é significativo porque mostra o reconhecimento de Abraão da superioridade espiritual de Melquisedeque. O dízimo simboliza o reconhecimento de um poder maior e a aliança com o divino. Em Salmos 110:4, Melquisedeque é mencionado como modelo de sacerdócio eterno. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, esta passagem estabelece Melquisedeque como um arquétipo de um sacerdócio eterno e divinamente ordenado, em contraste com o sacerdócio levítico, que era temporário e hereditário. No Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus explora a importância de Melquisedeque em grande detalhe, especialmente em Hebreus 7. Comparação com Jesus. Melquisedeque é comparado a Jesus Cristo, destacando-se por ser sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:3. Isso enfatiza a natureza eterna e perfeita de ambos os sacerdócios. Sacerdócio superior. Melquisedeque é usado para demonstrar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, porque é um sacerdócio eterno e direto, não baseado em descendência humana. No judaísmo, Melquisedeque é reverenciado como uma figura de justiça e paz. Algumas tradições rabínicas
identificam Melquisedeque com Shem, filho de Noé, um dos patriarcas, simbolizando a continuidade da bênção divina desde Noé até Abraão. Melquisedeque é visto como um precursor do sacerdócio que mais tarde seria formalizado na linhagem levítica. Ele representa uma forma de sacerdócio que está diretamente conectado com Deus, sem necessidade de meditação. Embora não seja uma figura central no Alcorão, Melquisedeque é reconhecido em algumas tradições islâmicas. No islamismo, ele é visto como exemplo de retidão e liderança espiritual. Algumas tradições o consideram um profeta ou uma figura sábia, ressaltando a sua justiça e proximidade com Deus. Melquisedeque, nas tradições esotéricas, também aparece em várias tradições gnósticas. Em algumas dessas tradições, Melquisedeque é visto como um ser angelical ou mesmo divino, responsável pela transmissão de conhecimentos esotéricos e ocultos. Ele é frequentemente considerado uma figura que serve como ponte entre o humano e o divino, facilitando a conexão espiritual e a iluminação. Símbolos e temas associados a Melquisedeque: justiça e paz. O próprio nome Melquisedeque significa rei de justiça, e ele é associado à cidade de Salém, que significa paz. Assim, ele simboliza tanto a justiça quanto a paz. Sacerdócio eterno. Sua ausência da genealogia conhecida e a descrição como sacerdote para sempre sugerem um sacerdócio eterno, que prefigura a natureza eterna do sacerdócio de Cristo no cristianismo. Melquisedeque transcende linhagens específicas e sistemas religiosos, sendo uma figura universal de liderança espiritual. A história de Melquisedeque, embora antiga, carrega uma série de lições e significados que continuam relevantes e inspiradores nos dias atuais. Vamos explorar em detalhes o que a figura de Melquisedeque nos representa hoje? A união de justiça e paz. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e ele é descrito como rei de Salém, ou rei de paz. Esses títulos sugerem uma liderança que equilibra a justiça com a paz, uma combinação ideal para qualquer governante ou líder. Em um mundo frequentemente marcado por conflitos e injustiças, Melquisedeque representa o ideal de liderança, ética e pacificadora. Ele nos lembra da importância de buscar soluções justas que promovam a paz duradoura em nossas comunidades e nações. Liderança espiritual e secular. Melquisedeque é único por ser tanto um rei quanto um sacerdote, o que simboliza a união entre a autoridade temporal e espiritual. Esse modelo de liderança holística e inspirador nos dias de hoje, quando frequentemente vemos uma separação entre ética espiritual e administração secular. Líderes atuais podem se inspirar em Melquisedeque para incorporar integridade moral e espiritual em suas funções públicas e privadas. Sacerdócio universal e eterno. A ordem de Melquisedeque, descrita como eterna, é diferente do sacerdócio tradicional baseado em linhagem. Ele é um sacerdote para sempre, segundo a ordem divina. Para muitas pessoas, isso pode simbolizar a ideia de que a verdadeira espiritualidade e conexão com o divino não depende de hierarquias estabelecidas ou linhagens específicas. Todos podem aspirar a uma relação direta e pessoal com o divino, transcendendo barreiras institucionais. Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo, reconhecendo sua autoridade espiritual. Esse ato de generosidade e reconhecimento pode nos inspirar a valorizar e apoiar aqueles que desempenham papéis espirituais e comunitários em nossas vidas. A prática do dízimo ou da doação pode ser vista como uma forma de agradecer e apoiar o bem maior. Sacerdócio e humildade. Melquisedeque serve a Deus sem ostentação ou demanda de poder pessoal, exemplificando o verdadeiro serviço espiritual. Nos dias de hoje, onde muitas vezes vemos líderes que buscam poder pelo poder, Melquisedeque representa a liderança servidora e humilde, focada no bem comum
e na devoção ao serviço maior. Melquisedeque é reverenciado em várias tradições religiosas, incluindo judaísmo, cristianismo, islamismo e esoterismo. Em um mundo globalizado e multicultural, Melquisedeque simboliza a ideia de que valores espirituais e éticos podem transcender barreiras culturais e religiosas. Ele nos encoraja a buscar pontos comuns entre diferentes tradições e a promover a unidade e a compreensão mútua. Melquisedeque não depende de uma linhagem sacerdotal, mas é reconhecido por sua conexão direta e pessoal com Deus. Isso inspira indivíduos a buscar sua própria conexão espiritual, independentemente de estruturas religiosas estabelecidas. Ele encoraja a ideia de que cada pessoa pode cultivar uma relação pessoal e direta com o divino. Melquisedeque abençoa Abraão, marcando uma aliança divina. A bênção e aliança entre Melquisedeque e Abraão nos lembram da importância das alianças e das bênçãos em nossas vidas. Cultivar relacionamentos baseados em respeito mútuo e espiritualidade pode trazer prosperidade e harmonia. A importância de Melquisedeque é multifacetada, abrangendo desde o seu papel como rei e sacerdote na Bíblia hebraica, até sua função simbólica no Novo Testamento, como um tipo de Cristo. Ele é uma figura que une justiça, paz e a conexão direta com o divino, sendo relevante em várias tradições religiosas e espirituais. Seu legado como um sacerdote eterno e universal continua a inspirar e a intrigar teólogos, estudiosos e fiéis em todo o mundo. Melquisedeque é uma figura que continua a inspirar e intrigar estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. Sua história nos lembra da busca pela justiça, paz e conexão com o divino. Esperamos que vocês tenham gostado e mergulhado nessa história. A figura de Melquisedeque, com sua combinação única de justiça, paz e liderança espiritual e temporal, generosidade e humildade, permanece um poderoso símbolo para os dias atuais. Ele nos oferece um modelo de liderança ética, serviço humilde, conexão espiritual e universalidade que pode inspirar indivíduos e comunidades a buscar um mundo mais justo, pacífico e espiritualmente conectado. A história de Melquisedeque é um lembrete atemporal de que os valores espirituais e morais podem e devem influenciar nossas ações diárias e nossas lideranças, promovendo um mundo melhor para todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão, faça o seu comentário, que Deus te abençoe e até a próxima. Fiquem todos com Deus.